Olá, pessoal do oitavo ano. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje vou trazer uma forma bem mais simples de achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Como foi já dito anteriormente, existem dois tipos de dízima periódica. Existe a dízima periódica simples e existe a dízima periódica composta. Cada uma delas tem uma metodologia totalmente diferente, um pouco diferente, não vou dizer totalmente, mas um pouco diferente. Então, vou trazer aqui apenas uma maneira. Aula passada eu trouxe uma maneira técnica, né, que é uma maneira que fica mais difícil. Hoje vou trazer uma maneira mais fácil. A maneira é o seguinte: primeiro a gente tem que conhecer o que é uma dízima periódica. Uma dízima periódica é um número que se repete. Ele pode ser simples, não é isso? Por que simples? Porque logo após a vírgula já começa a repetição de números. Está vendo aqui, ó? Nessa dízima periódica existe a parte decimal, que é aquela à direita da vírgula, e a parte inteira, que é à esquerda. O que é que vai acontecer? Todas elas você vai fazer o seguinte: você vai pegar. Primeiro tem que saber qual é o período. O período é que 2, né? Que é o 2, é o único número que se repete, ou seja, o 2, o algarismo 2 é o período. Depois você tem que saber o quê? Qual é a parte inteira? A parte inteira é o próprio zero. Pronto. Tendo essas informações, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: eu vou até apagar aqui a parte inteira e vou colocar de outra cor para vocês perceberem o que eu estou fazendo. Veja só. A parte inteira, né, PI, eu vou botar PI de parte inteira, é zero. O que você vai fazer? Você vai fazer o algarismo com a parte inteira, um número com a parte inteira e depois o período. Após esse processo, você vai subtrair pela parte inteira. A parte inteira seria o quê? Zero. E dividir pelo número. Qual seria esse número? O número seria o seguinte: a regra é simples. Na periódica simples, você vai utilizar um 9, o algarismo 9, você vai colocar apenas 9 embaixo. Só que a quantidade de 9 vai ser determinada pela quantidade de algarismo que tem no período. Quantos algarismos tem no período? 1. Então seria o quê? 9. Ou seja, qual seria esse resultado? Seria 2 menos 0, 2 sobre 9. Ah, professor, não era mais fácil pegar o período e colocar como numerador, e como só tem um algarismo, botar logo o denominador 9? Sim, só que quando tem parte inteira, acaba dificultando o nosso cálculo. Veja só, vamos continuar aqui, depois a gente vai para a parte inteira. Como não tem parte inteira, você pode fazer direto. Determinar qual é o período, qual seria o período aqui? 85. Por que 85, professor? Porque período é aqueles números que se repetem. Observe, repetiu 85, depois repetiu 85. Quantos algarismos tem no período? 2. Dois algarismos. Tem o 8 e tem o 5. Então, o denominador será gerado com 2 noves. E o numerador será o próprio período. Pronto. Foi simples, não foi? Isso porque não tem parte inteira. Porque aqui eu expliquei que a parte inteira se envolve no nosso cálculo da fração geratriz, né? A gente está calculando a fração geratriz. Aqui não tem parte inteira, então eu só vou pegar o período, né? O que é o período? A parte que se repete, 3, 1, 6, né? Vou identificá-lo. Observe que tem 3 algarismos. Se tem 3 algarismos, então nosso denominador terá 3 noves. E o nosso numerador será o próprio período. Pronto. Tá vendo como é mais simples?
Agora sim a gente vai verificar como é que acontece aqui, ó. Veja só, que tem a parte inteira. O que que você vai fazer? Vai identificar a parte, o período. Qual é o período? 5. Por que 5? Porque o 5 é o que se repete, tá vendo? O 5 ele acaba se repetindo. E além do 5, temos também a parte inteira, que aqui, ó, é 2. Nesses outros não teve. Então, a gente tem que anotar a parte inteira, porque vai ser importante na nossa conta. Será 2. O que é que você vai fazer? Você vai pegar ou a parte inteira, juntar com o período. Tá vendo que eu estou fazendo das cores que representa? Por exemplo, por que que esse 2? Porque esse 2 é a parte inteira. Por que que esse 5? Porque esse 5 é o período. Vou juntar a parte inteira com o período, né? Primeiro vem a parte inteira, depois o período. E subtrair, vamos subtrair pela parte inteira, dividido por... Aí agora vem a nossa pergunta. Qual seria o denominador? O denominador é a mesma regra. Quantos algarismos tem no período? 1. Então seria sobre 9. 9 só que você coloca. Por quê? Porque o período tem apenas um algarismo. Você fazer 25 sobre 2, se você observar 25 sobre 2, vai dar 23 sobre 9. Tá vendo como ficou bem mais simples do que daquele jeito, cheio de regra, botar x e outra coisa? Pronto. Vamos agora para esse aqui. Qual seria o período, né? A gente sempre identifica o período aqui, ó, é o número que se repete, 18 e 18, né? O período é 18 e temos a parte inteira. Qual seria a parte inteira? A parte inteira seria o 3, que é a parte inteira, é aquele número que está após a esquerda da vírgula. O que vai acontecer? Vou montar aqui agora nossa operação. Primeiro vem a parte inteira, né? Junto com o período, 318, subtraio menos a parte inteira dividido por a quantidade de noves será colocado a partir de quantos algarismos tem no período. Aqui tem 2, que é 1 e o 8. Então seria um 9 e o outro 9. Então ficaria 315 sobre 99. Tá vendo como ficou mais simples? É bem mais simples. Só para destacar, vou colocar de vermelho aqui, por quê? Porque esses 9 eles estão ligados diretamente ao período. Qual é o que estão ligados? Estão ligados no seguinte: eu coloquei 2 9 no denominador porque são 2 algarismos, né? Então você vai fazer o quê? Você vai apenas colocar a quantidade de 9 iguais à quantidade de algarismo que tem no período. Vamos agora para essa última para a gente consolidar nosso conteúdo. Veja só. 159 é o período, então eu vou colocar 159. Professor, por que 159 é o período? Já vou repetir novamente. Porque são os números que vai se repetindo. 159, depois volta para 1, depois 5, 9. Depois 1, 5, 9. E assim sucessivamente. E a parte inteira é aquele número que está à esquerda da vírgula. Então seria a parte inteira aqui, seria o quê? A parte inteira seria o 8, não é isso? Pronto, então vamos lá montar nosso número. Seria o quê? 8, que seria a parte inteira primeiro, junto com o período, né, seria 859, e vamos subtrair esse número por quem? Pela própria parte inteira, né? Que vai ficar dividido por uma quantidade expressiva de novos. Quantos novos seria? Seriam 3. Por quê, professor? Porque existe 3 algarismos no
período. Então, você vai pegar e colocar aqui a quantidade de algarismo iguais aos algarismos que tem o 9. Ou seja, que tem 3, então vai ser 3, 9. Então, fica 8.151 sobre 999. Às vezes, pessoal, podemos simplificar. Não estou simplificando porque eu quero que vocês entendam como achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Vamos então, pessoal. Aqui é a dízima simples. Por que dízima simples? Porque logo após a vírgula vem um número que se repete. Agora vamos conhecer as dízimas compostas. Por que dízima composta? Porque depois da vírgula existe um número que não se repete. Esse número chamamos de antiperíodo, não é isso, pessoal? Pronto. Sabendo que existe um antiperíodo, muda um pouco essa regra. A regra, pessoal, vai ser o seguinte: você tem que identificar qual é a parte inteira, né? Veja que aqui não tem parte inteira, não é isso? Não tem parte inteira. Sabendo que não tem parte inteira, então você vai trabalhar apenas a parte. Você apenas vai trabalhar a parte decimal. Como seria essa parte decimal? Seria da seguinte forma: primeiro, identifica o período. Aqui o período é 2. Por que o professor não botou 1? Porque 1 não se repete. O período é aquele número que se repete várias vezes. Infinitas vezes, na verdade. E o antiperíodo, vou botar o A, seria o quê? 1. Vou até mudar a cor, vou botar um verde, só porque você identificar a montagem da nossa fração, né? Seria interessante botar antiperíodo de outra cor. Como seria a nossa fração? Seria da seguinte maneira: 1, que é o antiperíodo, junto com o 2, que é o período, subtraído pelo antiperíodo, que seria o 1, dividido por... Aí vem uma alteração. Por quê? Porque agora você vai observar a seguinte regra: para cada algarismo que tem no período, isso no composto, você vai colocar o 9. Isso também é no simples, né? Se existe um algarismo aqui, então vai ser um 9. Se existe 2 algarismos, seria 2, 9. Só que no composto tem um seguinte: e para cada algarismo que estiver no antiperíodo, que será o antiperíodo, você vai acrescentar um 0 logo em seguida. Assim, então, você faz a subtração. 12 menos 1 dá 11 sobre 90. Deu para compreender? Vamos ver se você consegue fazer essa daqui. Vamos lá. Primeiro, identifique o período. O período aqui seria o quê? 52, 52. Ou seja, o período é 52, 52. Período. O antiperíodo seria o quê? O antiperíodo seria o 3. Então, vamos montar a nossa fração. A fração monta assim: o antiperíodo, né? Junto com o período, seria 52, subtraído pelo antiperíodo. Isso tudo dividido pelo número. Esse número é constituído por noves. Quantos noves serão? Serão 2 noves. Por quê? Porque o algarismo de período, o período tem 2 algarismos, então seria construído com 2 9 e teria outro número. Esse número seria 0. A quantidade de 0 será a quantidade de algarismo que tem no antiperíodo. Aqui só tem 1. Então seria o quê? 0. Finalizando essa subtração, verificamos que 352 menos 3 dá 349 sobre 990. Percebeu como é simples? Então vamos para essa daqui. O período é 135, não é isso? Opa, vou fazer de vermelho para que vocês entendam que modifica, né,
principal importância para você saber como é que eu estou montando. Se é vermelho aqui, é porque tem uma relação direta com o período. Do mesmo jeito aqui embaixo, está vermelho porque eu coloco exatamente a mesma relação. Aqui são 3 números no período, 135. Percebeu que o denominador vai ter 3 noves? E se você quiser pode ir adiantando. 9, 9 e 9. O antiperíodo seria o quê? O antiperíodo seria um número, o 8. Então, vamos montar a nossa fração. Aqui você pode adiantar, então teria um zero. Por quê? Porque a quantidade de algarismo do antiperíodo, você vai colocar o quê? De zeros no denominador. Agora você vai montar seu numerador. O numerador monta da seguinte maneira. Primeiro vem o antiperíodo. Para falar a verdade, primeiro vem a parte inteira. Como a parte inteira é zero, então a gente nem avaliou. A gente vai começar a avaliar nessa letra D aqui, ó. Observe. Primeiro aqui você vai botar o quê? O antiperíodo. Depois você vai colocar o período, né, junto para formar um número, né? Eu formou o número 8.135. Vai subtrair pelo próprio antiperíodo. Quando for fazer o resultado disso, será 8.127 sobre 9.990. Agora, pessoal, observe que aqui tem 3 itens nessa dízima periódica. Um item seria, observe, o período, vamos aqui colocar sempre o período aqui é só o número, tá vendo? Então seria o número 3. Vai ter a parte inteira, né? A parte inteira, que a parte inteira aqui seria o quê? O 2. E vai ter o antiperíodo. O antiperíodo aqui seria o quê? O antiperíodo seria o 1. Por que 1, professor? Porque o antiperíodo é aquele número que não se repete. Aí vamos construir nossa fração. A parte inteira não interfere no nosso denominador. Então, se você quiser, você pode já construir o denominador. Por quê? Porque seria 9, porque só tem um algarismo no período, e 0, porque só tem um algarismo no antiperíodo. Então, seria 0. Agora, vamos construir nosso numerador. Uma dica que eu dou. Observe que aqui, como não tem... Aqui nessa letra A, eu vou pegar aqui essa letra A, ó, para vocês verificar. Como aqui, ó, não tem uma parte inteira, você vai verificar que a partir daqui, ó, daqui que eu vou construir esse primeiro número, 1, 2, o antiperíodo, né, e depois o período. Aqui, ó, o antiperíodo, depois o período, ou seja, peguei esses dois. Agora, a construção desse primeiro número do numerador será a parte inteira, o antiperíodo e o período, ou seja, seria 213. Você vai pegar essa partezinha aqui. Então, vamos lá. Primeiro vem o quê? A parte inteira. Depois, o antiperíodo. E depois, o período. Percebeu que eu peguei na sequência aqui? E vamos subtrair esse número. Vamos subtrair, pessoal, esse número vamos subtrair o número. Agora a gente lembra que a gente só usou a parte do antiperíodo. Agora a gente vai usar a parte inteira, né, que ela vem primeiro, e o antiperíodo. Subtrair pela parte inteira e o antiperíodo. A diferença aqui, ó, é que eu coloco tanto a parte inteira, o antiperíodo e o período. Aqui eu não vou colocar o período aqui no final, não. Só a parte inteira e o antiperíodo. O que vai acontecer aqui? Você vai subtrair esses números aqui, né?
Observe que deu 192 sobre 90. Agora vamos para nosso outro exemplo. Se você observar aqui, acabei riscando aqui, mas tem um porém. Veja só. Agora você vai separar novamente, né? Você vai separar. Vou botar novamente a linha aqui para diferenciar, porque eu apaguei a linha sem querer. Pronto. O que que acontece? Você vai pegar e ver qual é o período. O período é o número que se repete. Esse daqui e esse aqui. 29. Esse seria o nosso período, que é a parte que se repete. A parte inteira, eu estou colocando de azul, PI, parte inteira, é o nosso 1, né? O numeral 1. Observe aqui que é um número que tem à esquerda da vírgula. E temos o anteperíodo, que é o número 3, que ele é após a vírgula, mas não está se repetindo. Esse daqui é o anteperíodo, 3. Então, observe, vamos montar a nossa fração. Posso iniciar com o nosso denominador, que seria o quê? Seria 2,9. Por que 2,9? Porque tem dois algarismos no período e os 9 são determinados pela quantidade de algarismo que tem no período. Depois, zeros, né? Vamos colocar a quantidade de zeros. Aqui apenas vai ser um zero, né? Por quê? Porque tem um algarismo no anteperíodo, né? O denominador é determinado com o período e o anteperíodo, só esses dois que vão influenciar nosso denominador. E o numerador será usado os três. Primeiro vamos fazer um número, construir um número montando com a parte inteira, sempre da esquerda para a direita. A parte inteira com o anteperíodo e o período. E vamos subtrair esse número, pessoal. Vou até preencher aqui, porque vamos subtrair ele pela parte inteira e o anteperíodo. Vamos construir um número com a parte inteira, que é 1, com o anteperíodo, que é 3. Então, o número construído fica o quê? 13. Então, seria 1.329 menos 13, que fica 1.316. É bem trabalhoso porque eu trouxe vários exemplos, pessoal, mas é interessante para vocês entenderem melhor. Vamos finalizar com esse daqui. A parte inteira aqui seria o quê? A parte inteira. O período, vamos começar do período que a gente sempre foi com período. O período é 58, 58. Tá vendo que é 58, 58 que vai repetindo? Então, o período é aquela parte que se repete. A parte inteira é aquele número que está antes da vírgula, né? Que é a parte inteira aqui seria o quê? O 3. E o anteperíodo é aqueles números que estão após a vírgula e não se repete. Aqui seria o quê? 1 e 4. Seria aqui o anteperíodo 1 e o 4. Agora vou montar, né? Vou montar minha fração usando no denominador o período e o anteperíodo. Só que a gente vai usar apenas contando os algarismos. Aqui tem 1 e 2. Então, vamos colocar 2 noves. E vamos colocar a quantidade de zeros dependendo com o anteperíodo. 1, 2, 2. Pronto, está feito o denominador, porque só usa esses dois, né? E o nosso numerador, desculpa, está feito o denominador. O nosso numerador será construído construindo um número com o algarismo da parte inteira, junto com o anteperíodo, né? O anteperíodo, que é 1 e 4, e o período, né? Que é 50
E vamos subtrair. Agora vamos usar apenas a parte inteira e o anteperíodo. Não vamos, tá vendo que esse número aqui foi construído até aqui? Esse outro, a subtração, você não vai usar o período. Então, vai usar apenas a parte inteira, que é 3, né? E o anteperíodo, que é 14. Pronto. Se você verificar que aqui dá 31.144, por que eu subtraí esse número com esse, né? Sobre 9.900. Pronto. Tá vendo como foi fácil? Se fosse usar a questão daquela metodologia que eu expliquei na aula passada, seria muito mais difícil. Essa metodologia aqui acaba sendo bem mais simples. Agradeço a todos pela aula e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!